Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que todos tenham assim, um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 13 de julho, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, que ela tem como título Controvérsias, que é esta lição aqui, meus amigos. A lição de número 3, Controvérsias. E a palavra, assim, controvérsias, né, é uma discussão, uma polêmica, né, que alguém levanta, diverge de outro, né, com posições assim diferentes. Né? E a lição de hoje vai falar justamente isto, das controvérsias que aparecem nos evangelhos, onde eles estão assim, cheios assim, de controvérsias que foram provocadas por povos assim e grupos que estavam na região dali de Israel. No caso os fariseus, os escribas, os saduceus, né? Cuja preocupação deles era com eles mesmos, né? E eles levantavam polêmicas, né, divergências para cima de Jesus, que ele, Jesus, é o criador da Bíblia. Jesus, é o criador da lei dos 10 mandamentos. E já os fariseus, escribas do povo de Israel, dos judeus, né? Na época do povo de Israel, no caso os judeus, eles criavam leis para favorecer a eles mesmos, né? E não ao próximo. E Jesus sempre fez as coisas para ajudar o próximo, para manter a segurança e dar qualidade de vida para o próximo. Né? E essas divergências, elas aparecem ali no livro das Escrituras, principalmente ali em Marcos, né, no capítulo 2, versículo de 1 até 28, e também aparece no capítulo 3, do versículos de 1 até 6, aparece também em Mateus, capítulo 9, versículos 11, 34 e 12, aparece também em Mateus, capítulo 12, versículos 14, 24 e 38, aparece também em Lucas, capítulo 11, do versículos 37 até 44. E no livro de Marcos, ele contém assim 5 histórias assim interessantes, né, que ensinam sobre os conselhos de Jesus, que eles eram totalmente em contraste, né, dos líderes religiosos da época, né, como eu mencionei, né, os escribas, os fariseus, os saduceus. E também aparece ali em Marcos capítulo 2, né, e Marcos capítulo 3, que aparecem essas 5 histórias, né? E esses 3 grupos mencionados, principalmente ali os fariseus, os escribas e os herodianos, eles eram assim, muito importantes na sociedade israelita durante o ministério de Cristo, né, porque eles eram atuantes. E o desafio de Jesus, né, na época, enfrentava com eles, era enorme, né, o desafio para Jesus. Agora, agora não era tanto assim eles, assim, como pessoa, né, que confrontava Jesus, que mais davam trabalho para Jesus, e sim as forças das trevas, porque os demônios não desempenham um papel ativo assim, real, né? E nem tem poder real contra ninguém, principalmente contra Jesus.
Jesus não se preocupava. Ele se preocupava com essas controvérsias, né, desses grupos, né, religiosos. E o conflito que Jesus enfrentava na sua missão era contra seres terrenos, os líderes espirituais e mestres da nação de Israel, cujo objetivo era arrumar controvérsias nas verdades que Jesus falava. E assim o escritor da lição da escola sabatina dessa semana, ele colocou no verso para memorizar, para nós entendermos essas controvérsias, né? Que o verso para memorizar, o texto nos diz: e Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, que está lá em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Os fariseus, eles eram especialistas em controvérsias, né? Eles seguiam não somente a lei, né, escrita por Deus, mas também as leis que eles faziam, né, e as tradições orais que eles passavam assim de tradição que ia passando para eles, né? E o sábado foi uma dessas controvérsias, né? E por isso que Jesus respondeu no texto acima. Os fariseus acreditavam que ambos eram a vontade de Deus. E já Jesus não seguia tradição de homens, muito menos deles ali, fariseus e saduceus, ou aquele grupo religioso. E assim, eles procuravam atacar a Jesus, que está lá em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 14, e também em Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13. Jesus respondeu às críticas deles, distinguindo claramente entre a lei de Deus e a lei que esses homens criavam. E Jesus guardou todas as leis de Deus e sempre ignorou mandamentos de homens. E ele lhes mostrou que, guardando a tradição, os fariseus, na realidade, eles quebravam a palavra de Deus. Eles quebravam os mandamentos de Deus. Está lá em Mateus capítulo 15, do versículos 3 a 6. E hoje muitas igrejas modernas imitam assim, as controvérsias dos fariseus. Elas se agarram, né, às suas tradições enganosas e colocam acima da palavra de Deus a Bíblia. Muitas delas, credos, catecismo, né, junto com a Bíblia, né, aos quais elas não dão a sua fidelidade e nem observam direito o que está na Bíblia. Outros colocam os ensinamentos do pastor, o líder espiritual, no mesmo nível das Sagradas Escrituras. Mas Jesus advertiu: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está ali em Mateus capítulo 15, versículo 9. As histórias que ilustram os ensinos de Jesus na Bíblia para ser seguida, e elas são apresentadas sob um padrão literário no qual cada história sucessiva se liga na anterior por meio de um tema paralelo. A última história dá uma volta e se conecta com a primeira para nós enxergarmos a verdade, né? Cada história da Bíblia ilustra aspectos de quem é realmente Jesus, o Salvador. E conforme exemplificado pelas declarações de Marcos, que fala lá no capítulo 2, versículos 10 e 17, versículo 20 e 28. E nas lições dessa semana, a cada dia nos aprofundaremos o significado desses relatos e das declarações de Cristo. Observe, né, as curas e milagres, as palavras da verdade e as atitudes de Cristo frente às controvérsias e investidas dos escribas e fariseus
deveriam ser suficientes para aqueles que percebessem, né, a incoerência daqueles que o admiravam, como por exemplo, né, a conduta santa e irrepreensível, né, de Cristo. Os próprios parentes de Jesus, que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 21, não aceitavam o seu ministério, assim como os rabinos juntos, né, fecharam seus corações para receber a Jesus. E nesta semana nós veremos detalhes de alguns relatos de Jesus e descobrirmos o que nós podemos aprender com eles. Examinaremos diariamente durante a semana os grupos controversos, né, inclusive os fariseus, os escribas, que eram bastante hostis aos ensinos do Salvador Jesus. Observaremos que Jesus enfrentou os oponentes no próprio terreno deles, usando assim um estilo de argumentação que era típico dos rabinos. E uma dessas ocasiões ocorreu quando um paralítico estava procurando a cura, quando foi levado até Jesus carregado. Mas o que ele recebeu, esse paralítico recebeu? Nós iremos saber durante estudos nessa semana, que está lá em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Os cobradores, né, de impostos eram considerados impuros, e Jesus justamente escolheu um deles, que foi Levi, era cobrador de imposto, que era filho de Alfeu. E por que alguém se oporia a ser chamado para ser discípulo de Jesus, sendo assim um cobrador de impostos? Veremos ali nos estudos da semana, está lá em Marcos capítulo 2, versículos 13 até 22. Os fariseus falaram a Jesus que ele estava profanando o sábado, porque seus discípulos comiam espigas de milho naquele dia, em pleno sábado. Como Jesus contestou a acusação dos fariseus, estaremos vendo ali em Marcos capítulo 2, versículos 23 até 28. E qual é o pecado imperdoável segundo as Sagradas Escrituras? E o que isso significa? Nós saberemos durante estudos diários, está lá em Marcos capítulo 3, versículos 28 até 30. A família e parentes de Jesus o consideravam como um fora de si, como ele estivesse meio louco, né? O que a família de Jesus queria, afinal? Nós saberemos, está lá em Marcos capítulo 3, versículos 31 e 35, e também está lá em Marcos capítulo 3, dos versículos 20 e 21. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você possa ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo trabalha na sua mente, e isso vem uma clareza em você, você passa a ter sabedoria. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está muito próximo de acontecer, ele levará você, sua família, eu, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.